de eternidade a eternidade, não há remissão para os anjos que desobedeceram a Deus. Então, eu assemelho, irmãos, este cuidado de Deus, de lançá-los, expulsá-los para longe do jardim, como uma ação de proteção. Louvado seja Deus! Deus os expulsou para protegê-los, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, sinceramente, irmãos, eu estudei a palavra do Senhor e, para mim, irmãos, foi como aquela semente que não estava germinando, buscando, orando e não absorvendo nenhuma direção da parte do Senhor. Mas, ao chegar no culto nesta noite, Deus, Ele começou a desenrolar, irmãos. Eu não anotei nada, não tem nada escrito, mas eu sei que Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele faz como quer. Talvez se eu tivesse escrito sem nenhum princípio, meio, enfim, dentro de uma mensagem, mas eu sei que a vontade é dEle, é Ele quem faz, é Ele quem dá direção, é Ele quem realiza o milagre. Como eu já falei, irmãos, eu confio muito, uma coisa assim, irmãos, que para mim, na área dentro, da igreja, que eu posso dizer é a mensagem. As coisas já acontecem, irmão, eu não tenho medo. Eu sei que vai vir uma revelação. Eu sei que desce. É como se fosse a terra já própria para isso. Então, meus irmãos, olha, no decorrer do culto, a nossa irmã missionária, ela falou de examinar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu vejo, irmãos, que o Senhor, com uma preocupação de Adão e Eva lançar mão da árvore da vida, louvado seja Deus, e comecem, vivessem eternamente condenados, o Senhor os expulsou do jardim. Mas dentro desta palavra que a nossa missionária, ela bem citou na sua oportunidade de ministração do culto, ela trouxe a consciência da igreja, o examinar-se a si mesmo. Louvado seja Deus! E quando esta palavra, irmãos, ela desperta o cristão, nós sabemos, irmãos, que o contexto, louvado seja Deus, do examinar-se é a respeito do corpo e do sangue de Cristo, é a respeito da Santa Ceia. Louvado seja Deus, é a respeito deste ensinamento que o apóstolo Paulo, ele traz. Louvado seja Deus, ele diz que aquele que come e bebe, louvado seja Deus, que aquele que toca no corpo do Senhor e bebe do cálice indignamente, será réu de juízo, será réu de condenação. E eu analiso uma coisa pela outra. Mas bem-aventurados foram Adão e Eva, porque Deus se manifestou e os expulsou do jardim. Eu vejo, irmãos, que mais bem-aventurados foram Adão e Eva, porque Deus não nos permitiu viverem eternamente em condenação. Agora, quando chegamos em Coríntios capítulo 11, através do ensinamento do apóstolo Paulo, nós vemos que Deus, ele não tem parte com isso. Porque, irmão, seria de repente melhor se Deus, através de pessoas dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, como foi dito, louvado seja o nome do Senhor, se examinasse a si mesmo. Mas nós sabemos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que mesmo
mesmo estando na casa do Senhor, ainda tem pessoas, louvado seja Deus, corajosas a ponto de tocar, irmãos, no corpo e no sangue de Jesus. Pessoas que não têm nem o mínimo de temor diante de Deus. Pessoas que não, irmãos, se preocupam aonde irão passar a sua eternidade. Pessoas que vivem como quer, que andam como quer, que praticam iniquidade e desobedecem a palavra de Deus. Porque lançar mão do corpo e do sangue de Cristo é como lançar mão da árvore da vida. Porque aquele que toca, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Se Adão e Eva tocassem na árvore da vida, eles iriam comer para a sua própria condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou na dependência do Espírito Santo. O que o Espírito de Deus está me falando aqui, eu vou dar lugar. Vou lá onde a nossa missionária Lênia leu, Evangelho de João, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 3. Projeta para mim, por favor. Aleluia. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Interessante, irmãos, que a missionária estava dando lugar e falando esses versículos, e Deus ali estava falando comigo. Então, eu entendo que é o Espírito de Deus. Louvado seja Deus que está direcionando esta palavra. Continue aí para mim, por favor, o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do não pode entrar no reino de Deus. Fazendo paralelo com Gênesis, eu quero falar sobre esse ensinamento que o Senhor Jesus ele trouxe para Nicodemos. Porque Jesus recebeu Nicodemos, e Nicodemos exaltando a Cristo, dizendo que ele era o Cristo, o Messias, porque se não fora, ele não teria capacidade de fazer os sinais quais ele fazia. Então Jesus, em um discurso, em uma conversa com Nicodemos, louvado seja Deus, Jesus alertou Nicodemos, louvado seja Deus, que era necessário ele nascer de novo. E Nicodemos não, compreendendo, a palavra que Cristo estava o instruindo que fizesse, ele levou para o lado natural e humano, e até de uma forma absurda, porque ele falou: poderá um homem, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Louvado seja Deus. Então, esta possibilidade é, na verdade, inexistente. Não existe esta possibilidade do homem voltar ao ventre da sua mãe. Louvado seja Deus, para que fosse nascido novamente.
Então, dentro desta impossibilidade de um homem voltar ao ventre, eu vejo também que lá no jardim do Éden, depois que o homem foi expulso do jardim, louvado seja Deus, havia uma impossibilidade, louvado seja Deus, do homem retornar para o jardim. Não existia mais esta possibilidade. Então, dentro desse contexto, louvado seja Deus, narrado em Gênesis, louvado seja Deus, contextualizando com o ensinamento que Jesus ele trouxe para Nicodemos, na mesma semelhança, seria como que se Adão fosse levado novamente ao ventre para nascer novamente. O absurdo desse. Esta possibilidade não existia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que após serem expulsos, louvado seja Deus, não havia mais possibilidade de retorno para o jardim do Éden. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então Deus os expulsou desse jardim. Interessante, irmãos, que o jardim do Éden era um lugar muito profundo, né? Tem estudiosos que dizem que o Éden, eu creio nisso, era um jardim ou um habitat espiritual. Não era um local próprio, mas era um lugar aonde Deus, irmãos, ele se manifestava. Louvado seja Deus. Eu creio nisso, porque se formos procurar hoje, nos dias atuais, não existe mais esse lugar na terra. Encontraram os rios, né? Tigre, Eufrates, louvado seja Deus, sabem, louvado seja Deus, onde se localizam estes rios. Mas quando se trata do jardim do Éden, não há localidade específica. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio que era um ambiente, um habitat espiritual, ao qual Deus colocou Adão e Eva. E o que mantinha Adão e Eva dentro deste ambiente espiritual? Havia um pilar. E este pilar, irmãos, era a obediência. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Só existia um pilar, a obediência. Era toda a estrutura, irmãos, ao qual Deus ele dera para o homem. E interessante, irmãos, que o jardim do Éden, né, ou o jardim no Éden, louvado seja o nome do Senhor, era um local onde Deus, ele todas as tardes vinha conversar com Adão e com Eva. Então, se nós olharmos para o jardim do Éden, nós consideramos até, irmãos, os frutos, a beleza do jardim, mas a magnitude, louvado seja Deus, desse local, louvado seja Deus, era a presença de Deus. Aleluia! Era a visitação do próprio Deus. O próprio Deus vinha ao virar da tarde palestrar com Adão. Então, irmãos, este lugar, apesar dos frutos, apesar de toda a beleza do jardim, a prioridade era Deus vir e ter contato com o homem.
Louvado seja Deus, era o ponto de contato do homem para com Deus e de Deus para com o homem. E o que mantinha este contato? Como eu falei, o pilar, a obediência. Porque se nós observarmos, irmãos, Deus vinha todos os dias, mas teve um dia que Deus veio e não achou Adão. E Deus pergunta: Adão, aonde tu estás? Louvado seja Deus. E Adão, ele se apresenta diante de Deus, dizendo: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, porque estava nu. Louvado seja Deus. Aí, irmãos, Deus começa a interrogá-lo. Nós sabemos e conhecemos. Louvado seja Deus, porventura comeste tudo o fruto ao qual eu te dissera que não comesse? Então, dentro de todo esse acontecimento, nós não vemos mais Deus em comunhão com o homem, porque o homem desobedeceu a palavra de Deus. Então, ser expulso do jardim do Éden era perder a intimidade com Deus, era perder a comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembro que na minha vigília foi dito sobre oração. E o que é comunhão? É intimidade com. Então o homem estando no jardim, ele tinha intimidade com Deus. Pós queda, o homem perdeu esse contato com Deus, perdeu esta intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O homem, como eu disse, não tinha mais a possibilidade de retorno para o jardim do Éden. Aí o que eles fazem, irmãos? Eles começam a oferecer sacrifício para Deus, como Caim e Abel aprenderam. Louvado seja Deus. Nós vemos até mesmo, através de Enos, começou a se invocar o nome do Senhor. Então, através de sacrifícios, eles queriam até mesmo reacender a comunhão com o Eterno. Através de sacrifícios, eles queriam, louvado seja o nome do Senhor, ter novamente uma comunhão com Deus. E irmãos, tremendo, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Ele coloca querubim e uma espada flamejante para que pudesse revolver-se sobre aquele jardim para proteger o caminho da árvore da vida. E se nós vermos no decorrer do milênio, dos anos, das décadas, o que Deus ele manda Moisés levantar? Porque, irmão, se eu sei que o nosso presbítero Marcos, ele tem, como aquela parábola que Jesus falou, do amigo importuno, se eu sei que ele tem pão, correto? Eu estou necessitado e sei que alguém está necessitado, eu vou bater na porta dele. Para quê? Para que eu venha conseguir receber pão da mão dele, correto? Então, qual é o melhor lugar para que eu receba um pão? Eu indo até a casa? Então eu acredito que naqueles dias que se principiaram em Gênesis, as pessoas procuravam chegar mais perto de Deus. E onde Deus ele se manifestou? No jardim do. Então eu acredito, irmãos, que quando Caim e Abel, ele queria receber de Deus, aonde eles iam oferecer um sacrifício? Próximo do jardim. Porque é ali que Deus desce.
Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos nos dias de Moisés, Deus manda Moisés construir uma arca, colocar nela as tábuas dos mandamentos. Nós sabemos que ali havia o maná, havia a vara de Arão que florescera, e havia, irmãos, um propiciatório em cima, louvado seja Deus, desta arca. E quais eram as figuras que estavam em cima da arca? Querubins. Então, na minha concepção, todo esse feito, palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como espada. Havia querubins e Deus se manifestava no propiciatório. Deus ele descia, a glória de Deus se manifestava. Então, assim como Deus ele se manifestou no Éden, em intimidade com Adão e Eva, louvado seja Deus, Deus ele resolveu, irmão, se manifestar através da arca de Deus. Tanto é que a arca de Deus trazia a presença do Senhor. Deus ele não descia mais no Éden, mas quando a arca de Deus chegava, Deus se manifestava. O Deus de Israel ele falou: eis que eu descerei e me manifestarei através da arca. Aleluia. Então, falando de querubim, de espada, a palavra estava dentro da arca. Louvado seja Deus. Ali, irmãos, era uma figura do Éden. Então eu falo quando eu olho para a arca descrita na palavra, eu vejo como que um Éden espiritual, como um jardim espiritual. Louvado seja Deus, porque assim como Deus se manifestou no Éden, Deus se manifestava através da arca. O homem tinha contato com Deus através da arca. Aleluia. Glória. O homem tocou, irmãos, aonde não devia e foi expulso do Éden. O homem tocava de forma irregular na arca. O que aconteceu com Uzá? Foi expulso da presença de Deus. Está descendo agora, irmão. Não ia nem falar isso. Não ia nem comentar sobre a arca. Mas enfim, irmãos, para mim há uma semelhança muito grande. Há uma semelhança muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem, irmãos, ele se apresentava diante de Deus, e para tentar reatar essa comunhão com Deus, ele oferecia sacrifícios a Deus. O homem, ele descobriu, irmãos, que através do sacrifício, Deus, ele se voltava para o sacrifício. Nós vemos isto, irmãos, no ocorrido dos sacrifícios oferecidos por Abel e Caim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus olhara para Abel e olhara para o seu sacrifício, e Deus recebeu, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus atentava para o sacrifício. Sim ou não, irmãos? Ele atentava para o sacrifício. Então nós vemos que o homem chamou a atenção de Deus, oferecendo sacrifício. Mas só, irmãos, que Deus, ele quando olha para Abel, ele olha primeiro para Abel, aceitou Abel, depois aceitou o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Quando Deus olha para Caim, ele olha para Caim e depois olha para o seu sacrifício.
Então, quando Caim meteu a mão no sacrifício para oferecer a Deus, pode ter sido melhor do fruto da terra, mas se ele não estava bem com Deus, o seu sacrifício não era válido. Era como se ele estivesse estendendo a mão e tocando na árvore da vida. Estava tocando no sacrifício oferecido a Deus de uma forma imprudente. Louvado seja Deus. Tudo, irmãos, por um retar de comunhão com Deus. Mas só que para voltar ao jardim, Deus requer algo diferente. Porque graças a Deus nós temos um entendimento nos dias atuais. Porque, irmãos, louvado seja Deus, se Adão toca do jeito que estava, como eu falei, seria eterno pecador. Se Caim, Deus recebe o seu sacrifício, ele toca na árvore da vida. Então Deus aceitar o sacrifício e aceitar o ofertante é como se Deus falasse: ó, você me agradou, você é um homem justo, você é um homem íntegro, toca aí. É como tocar na árvore da vida, é como receber vida de Deus. Agora, quando a vida está desregrada, é a mesma coisa. Eu vou deixar você tocar aqui, o negócio vai ficar feio para você. Eu vou deixar você sequer olhar para esse fruto da árvore da vida do jeito que você vive. A Bíblia fala que Caim era do maligno. Como eu falei, seria bom se o Deus que se manifestou no Gênesis se manifestasse nas igrejas nos dias atuais, porque há muitos falsos irmãos. Louvado seja Deus, há muitos falsos cristãos, mas Deus, Ele manda, louvado seja Deus, examinar-se a si mesmo. Deus não proíbe, mas Ele manda examinar-se a si mesmo. Aleluia. Aleluia. Porque se tocar, irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Nós sabemos que o próprio Jesus, né, ele falou: olha, aquele que não come e não bebe do meu corpo, né, ou seja, não come e não bebe, né, não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não terá parte comigo. Mas a Bíblia também diz que aquele que toca indignamente será réu de condenação. Não tem saída, gente. Não tem saída. Se eu não toco, eu não tenho parte com Cristo. E se eu toco indignamente, eu vou estar comendo e bebendo para a minha doença. O que fazer? O que é uma santa ceia? Louvado seja Deus! É uma consciência pura para com Deus, é uma aliança, é uma aceitação diante do Senhor. Então, irmãos, como é dito por costume, louvado seja Deus, se hoje você pecou, errou, se conserta no dia da ceia. Não, a ceia não é isso. A ceia não é para que no dia eu me humilhe, me arrependa, me quebrante, não. Aleluia. A ceia, quando nós tocamos dela e bebemos do cálice, é uma materialização daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. A aceitação é do início do mês até o final do mês.
Louvado seja Deus, tem um coração bom. Deus olhou para Abel e viu que Abel, ele era agradável diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu tocar no corpo é uma materialização, é uma internalização do mundo espiritual em meu ser, ou seja, está sendo decretado naquele dia: você terá vida eterna. Aquele que come e bebe, esse tem vida. Porém, aquele que come dignamente, esse está dominando morte eterna. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É dia após dia. Ou será que Abel deixou para ser bom no momento do sacrifício? Abel falou: não, Senhor, você é bonzinho agora. Recebe o meu sacrifício. Não. Já era aquilo que estava dentro dele. Era bom. Deus aceitou Abel. Porque Abel, ele não era do maligno. Então, irmãos, quando uma pessoa é de Deus, pode ter certeza de uma coisa: todas as ações dessa pessoa será recebida diante de Deus. Aleluia. Tudo que ele fizer será aceitado. Glória a Deus. Porque ele é uma boa pessoa. Deus o aceita. Então, o momento de glória, aleluia, vai ser só o momento do sacrifício. Aqui, ó, me sacrifiquei, estou cansado no dia a dia do trabalho, mas estou dentro da igreja dando glória, aleluia. Então, o meu sacrifício vai ser recebido e aceito diante de Deus, porque Deus me aceitou. Ele me acompanhou no meu dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus ele instrui a Nicodemos, dizendo: Nicodemos, Nicodemos, na verdade é necessário nascer da água e do foi dito várias vezes, da água e do é o caminho para voltarmos à comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós sabemos que através da água e do Espírito, eu falei isso aqui, irmãos, eu lembrei em uma mensagem que eu trouxe. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando, irmãos, houve um contato de água e Espírito, aquilo que estava, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, em confusão, nós sabemos, nós lemos lá em Gênesis, que no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Aí, irmãos, diz o que? Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, quando houve o contato de água e Espírito, aquilo que estava em desarmonia começou a criar harmonia. Todas as coisas começaram a se encaixar em seus devidos lugares. Depois do movimento do Espírito com a água, louvado seja Deus, Deus formou todas as coisas, ou seja, aquilo que estava bagunçado ficou arrumado e Deus derramou a sua glória. Então, quando tem contato, irmãos, de água, que é a palavra de Deus, olha só, irmãos, quer ver, irmãos, louvado seja Deus, Deus descer na terra, o Espírito Santo de Deus começar a atuar, irmãos, é quando nós pegamos a palavra de Deus. Aleluia. Levantamos um pilar. Eu estou disposto a obedecer e não fazer como Adão e Eva. Aleluia. Então, quando eu começo a movimentar essas águas, aí o Espírito vem. Então, quando o Espírito vem, se este mundo que é cada um
de nós está desarrumado, desalinhado, quebrado, já está tudo em desarmonia. O contato do Espírito com a palavra, com o movimentamos, aí o Espírito Santo começa a colocar tudo no seu devido lugar. Então, irmãos, quando há essa comunhão com Deus, né, através do novo nascimento, porque não tem como voltar ao ventre da mãe, assim como não tem como voltar mais para o Éden, porque voltar para o Éden seria como se eu estivesse retornando para a barriga da minha mãe, e não tem esta possibilidade. Aí Jesus fala, é necessário nascer da água e do Espírito. Aquela possibilidade não existe mais. Aleluia! Mas é nascer da água e do Espírito. Então, quando levantamos esse pilar e obedecemos, a comunhão é restaurada. Não mais no jardim do Éden, ao qual principiou-se em Gênesis. Eu posso até falar, como eu falei no início, para mim é uma habitação espiritual este Éden, lugar de comunhão com Deus. Ele foi retirado dessa terra, creio eu assim. Aí quando uma pessoa anda através da água e do Espírito, Deus desce o jardim espiritual. Aí quando Deus manifesta esse jardim espiritual, Deus manifesta novamente, reata a comunhão com Ele. Quem é que fala com Deus e Deus responde? Glória a Deus. Então eu entendo, irmãos, que a coisa mais difícil, irmãos, que existe é a comunhão com Deus. E a comunhão vem através da oração. O homem não fazia muito esforço, era só obedecer. Mas quando o homem pecou e foi expulso do jardim, as pessoas tiveram que sacrificar para chamar a atenção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu entendo que hoje nós cristãos não precisamos sacrificar cordeiro, ovelha, boi. Não! Mas devemos sacrificar a nossa própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos apresentar nossos corpos como sacrifício diante de Deus. E quando eu falo de sacrifício, é força. Porque, irmãos, orar é difícil, vir para a igreja é difícil, ler a Bíblia é difícil. Mas quando nós aceitamos esse sacrifício, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós nos colocamos na presença do Senhor. Então é através de sacrifício. E o maior sacrifício foi o exemplo de Cristo. Ele morreu, Ele rasgou o véu, Ele nos dá novamente o acesso ao Pai, através da sua morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, fiquem com estas palavras. Louvado seja Deus. Deus requer de nós, irmãos, que levantemos um pilar. Louvado seja Deus, porque os nossos sacrifícios espirituais, louvor, via igreja, só serão aceitos, irmãos, se eu realmente, irmãos, edificar o pilar da obediência. Porque se eu estiver dentro da presença do Senhor desobediente, eu vou ver a árvore da vida distante, eu não vou ter o privilégio de tocar na vida. E quem essa vida manifesta? O próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio nos trazer vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos estar com o pilar que é obedientes a Deus, sacrificando a nossa própria vida, cada oração, cada louvor, cada dia que eu deixo o meu lar, poderia estar dormindo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, vou me sacrificar.
para Deus. Aí Deus ouve aquele que levantou o pilar da obediência, aceita o teu glória, aceita o teu aleluia, e Deus desce no céu espiritual e nos faz ter comunhão com Ele. Amém, irmãos? Entenderam a palavra de Deus? Glória a Deus. Bata palma para Jesus. Glória a Deus.